Ambiente de vitória nunca é igual a ambiente de derrota. Foi com essa frase que o técnico Roger Machado abriu a conversa com os jogadores no vestiário, depois da importante vitória colorada sobre a equipe do Cruzeiro pelo placar de 1-0. O treinador não deu pistas a respeito da estratégia, porque já no meio de semana o Inter pega de novo o Clube Mineiro. Falou sobre a escolha de sacar Ener Valencia e colocar Rafael Santos Borré, dando bastidores da conversa que teve com o atacante equatoriano que busca recuperar a sua confiança e bom futebol sob o comando de Roger. Ele falou também a respeito de Vitão, que hoje é reserva de Rogel e Mercado, pelo desempenho que a dupla titular vem tendo ao longo dos últimos jogos. Na zona mista, jogadores trouxeram falas importantes. Alan Patrick falou sobre a sua recuperação, pediu o ritmo de jogo e elogiou e blindou o garoto Gabriel Carvalho, rasgando elogios à capacidade de maturidade do moleque de apenas 17 anos de idade. Borré foi o dono da noite e na zona mista ele falou sobre recuperar a confiança com o seu gol e sobre o processo de recuperação que também foi um resultado de um turno duplo de fisioterapia e tratamento para ele estar a campo a tempo do jogo deste domingo. Esse é o Diário do Inter KTO desse domingo, 25 de agosto de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desse domingo. A gente começa, obviamente, falando sobre o mais importante, o jogo. O Internacional venceu a equipe do Cruzeiro pelo placar de 1-0. Uma vitória que traz tranquilidade para o ambiente do Internacional e traz confiança para os jogadores, para o torcedor, um nível de engajamento maior a partir de um bom desempenho que o time teve e da boa resposta dada por alguns jogadores. Borré decidiu a partida, foi o cara do jogo. Fernando foi talvez o melhor jogador do Internacional do ponto de vista de atuação. Alan Patrick entrou muito bem na segunda etapa. Ener Valencia tenta recuperar o seu futebol, também entrou no segundo tempo. Tudo sobre a partida eu falo nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir e saber quem jogou bem, quem jogou mal e os destaques dessa vitória do Internacional sobre a equipe do Cruzeiro. Mas já quero repercutir o vestiário colorado após o confronto. E o técnico Roger Machado concedeu uma entrevista coletiva onde não quis explicar a estratégia adotada para enfrentar e vencer o Cruzeiro. Isso porque já na quarta-feira o Internacional de novo enfrenta o Cruzeiro em Belo Horizonte pelo Campeonato Brasileiro. O que Roger falou foi sobre a importância da vitória. E ele relatou que abriu a conversa com os jogadores citando: o ambiente de vitória nunca é igual. É sempre melhor, se respira diferente, se fala diferente, se tem um sorriso no rosto, o ambiente de vitória ele é diferente. O Roger também traçou elogios ao time reserva do Internacional, que ao longo dessa semana fez trabalhos de sparring, fez trabalhos simulando o jeito de jogar da equipe do Cruzeiro. E desta forma, o Inter teve a possibilidade de esperar o Cruzeiro da maneira que o Cruzeiro veio. E assim se construiu a vitória. O Roger disse que agradeceu nominalmente os jogadores que compuseram esse time reserva, que treinaram ao longo da semana no CT Parque Gigante. A melhor resposta de Roger Machado foi ao ser questionado sobre Ener Valencia. Ele foi questionado sobre a escolha de Borré como titular e que culminou em Ener Valencia sendo reserva. E ele explicou que já no início da semana teve uma conversa com o Ener Valencia. E nessa conversa ele explicou o seguinte, que um dos motivos para o Valencia não estar indo bem é o fato de que o time também coletivamente não estava se adaptando à forma do Ener Valencia jogar. E que em função disso ele estaria optando por colocar o Borré e adaptar a função do centroavante ao time. Ele disse que teve essa conversa na abertura de trabalhos da semana para comunicar que o Valencia seria a reserva, para que ele pudesse ter tranquilidade de trabalhar sem pressão para poder recuperar a confiança e assim voltar a jogar o seu bom futebol. O Roger também falou que sabe quando, ou melhor, ele por ter sido jogador, sabia quando o treinador estava com um papinho para cima dele. E por isso ele tentou ser o mais transparente possível com o Ener Valencia, dizendo, olha, vai ser reserva agora para a gente tentar recuperar. Uma outra frase do Roger a respeito do Ener Valencia foi que
Em vários momentos, quando o jogador está mal, a gente tenta manter, dar resposta, ou melhor, manter ele no time, dar confiança, dar respaldo, para que ele possa dar a resposta. Mas é preciso identificar quando essa fase ela demora um certo tempo e começa a atrapalhar demais o jogador a ponto de que talvez seja importante dar um passo atrás, diminuir a pressão e assim aos poucos ir retornando. O papel da torcida foi importante hoje. Não vaiou, Ener Valencia aplaudiu a entrada bastante do Ener Valencia, que quase fez um gol, que seria o gol de matar o jogo naquele momento contra a equipe do Cruzeiro. Mas a resposta do Roger sobre o Ener Valencia foi bem importante. Além disso, tá, o Roger também falou sobre Vitão, que foi reserva hoje contra o Cruzeiro e deverá continuar sendo reserva. Eu perguntei ao Roger sobre o fato do Vitão não ter começado como titular e ele disse, pelo momento de Rogel e de Mercado, que formavam a dupla de zaga ao longo dos últimos jogos e na visão de Roger estão indo bem, estão em uma evolução. O Vitão foi liberado para ir ao Betis, voltou a partir do distrato e nesse momento ele perdeu espaço e precisa ir recuperando aos poucos. Roger deixou claro que hoje o Vitão é reserva, porque Rogel e Mercado, na visão de Roger, estão melhor. Na zona mista, a gente teve várias falas importantes. Uma delas é de Rafael Santos Borré, que falou sobre confiança que ele precisa recuperar e que pode recuperar a partir do gol que ele marcou no estádio Beira-Rio. Ele estava há muito tempo sem jogar, falhou no primeiro tempo em vários lances, perdeu gols, resvalou em alguns momentos, perdeu jogadas individuais e dessa forma, o Borré, ele começou a ter uma cobrança maior da torcida. O gol foi um desafogo de um cara que brigou bastante, que lutou bastante e que foi premiado com um gol que deu a vitória ao Internacional. E ele falou sobre como isso recuperou a confiança dele e pode recuperar para um futuro próximo. Ele falou sobre essa conversa e essa troca com o Ener Valencia. Ele entende que o Ener Valencia é um grande jogador, que eles podem jogar juntos, que é uma questão de escolha do Roger, mas que o grupo também está trabalhando para o Ener Valencia recuperar o seu melhor futebol e que ele tem certeza que isso vai acontecer. Uma outra questão importante de Borré foi a sua recuperação. Ele que tinha prazo para voltar na metade de setembro e já voltou agora, metade para o fim de agosto. E ele explicou que fez trabalhos em 2 turnos, trabalhos intensivos na fisioterapia, com o departamento médico, e que isso foi fundamental para que ele voltasse antes do tempo. Tanto ele como o Alan Patrick. E o caso do Alan Patrick é mais impressionante ainda. O Alan Patrick tinha a previsão de voltar no final de setembro e voltou agora, um mês antes do previsto para o Alan Patrick. E o Alan Patrick também falou sobre isso. Ele disse que ainda não está 100% do ponto de vista de ritmo de jogo, mas que isso só se recupera jogando. E o Alan Patrick, que também passou na zona mista e falou sobre isso, ele foi perguntado sobre o Gabriel Carvalho, porque ele entra no lugar do Gabriel Carvalho na equipe. E aí ele diz, e dá forças para o Gabriel Carvalho, elogia muito o Gabriel Carvalho e diz que tem que dar força para o moleque, porque ele tem uma cabeça muito boa. Ele é bom jogador, tem a cabeça muito boa e que ele vai ter essa disputa natural por posição com o Gabriel Carvalho, ou em alguns momentos o Roger pode optar por jogar com os dois, com o Alan Patrick ou com o Gabriel Carvalho, mas que isso é com o Roger, mas que ele faz questão de no dia a dia dar muita força para o garoto, para o moleque, pela importância que ele pode ter para o futuro do Internacional e pela qualidade que ele tem. Não só de bola, mas também de cabeça. O Alan Patrick rasgou esses elogios ao Gabriel Carvalho. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vamos passar odds desse início de semana, mas antes dizendo que quem apostou na vitória do Inter se deu bem, a odd era 2.2. E aí uma dica, tá? Sempre dá para apostar em placares magros, tá? O Inter não é um time que goleia ou que vence por 2 ou mais gols de diferença. Então, assim, 1-0 era um resultado bem óbvio do Internacional nesse jogo. E a gente tem nesse meio de semana mais jogos pelo Campeonato Brasileiro. E as odds elas se invertem no jogo do meio de semana entre Cruzeiro e Inter, tá? Porque o Cruzeiro tá pagando 2.12 e o Inter tá pagando 3.6. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!